Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, estejam saudáveis, estejam se cuidando, estejam de quarentena em casa, porque o isolamento social nesse momento é muito importante. E é claro que eu espero também que todos estejam aí, ó, estudando bastante, se dedicando, com todas as atividades em dia, porque vocês já perceberam que este ano é um ano extremamente atípico, diferente de todos aqueles que vocês já viveram e que eu já vivi também. É um ano de incertezas, é um ano que nós não sabemos quando as aulas retornarão, se elas retornarão rapidamente, né? Porque a gente percebe que já está demorando bastante. Estou com saudade de vocês, com saudade da rotina, e eu tenho certeza que vocês também estão. É, então, é um ano de extrema incerteza e que, portanto, nós nem sabemos quanto tempo nos restará quando as aulas voltarem, tá? Então, por conta disso, tá? É muito importante que vocês continuem estudando, que vocês continuem fazendo bastante exercícios, que vocês tirem suas dúvidas, tá? Para que quando as aulas voltarem, a gente continue de onde pararmos, para que o conteúdo não fique atrasado, para que quando vocês passarem de ano, vocês consigam entender o conteúdo daquele ano, que muitas vezes exige do ano anterior, então para que nada fique para trás. Então é muito importante a dedicação de vocês, dediquem-se até mais do que vocês já se dedicam na escola, tá? É muito importante que vocês neste momento assumam as aulas, tá? Consigam fazer por si. E claro que o professor está aí para auxiliar também, tá? Mas precisa partir de vocês nesse momento. Se vocês ficarem aí parados, esperando as aulas voltarem, sem se esforçar, este ano para vocês será praticamente um ano perdido, tudo bem? Então, esforcem-se mais, tá? Bom, esta videoaula, ela será uma videoaula de correção dos exercícios, tá? Nós utilizaremos para corrigir os exercícios da nossa última aula. Que exercícios são esses? Aqueles exercícios que eu passei durante o período da Páscoa, tá? São basicamente exercícios de interpretação de texto, então são exercícios muito simples, e vocês perceberam que o texto que eu passei se trata de um texto narrativo. E toda vez quando vocês ouvirem essa palavra, narrativa, tá? Significa história. Não se esqueçam disso, que uma narrativa nada mais é que uma história que está sendo contada, tudo bem? E aí se recordem que um texto narrativo, ele tem características iguais sempre, tá? Que características são essas? Os textos narrativos, ele tem um narrador, né? Ou seja, uma voz que conta essa história para o leitor. Nós temos os personagens, que são os seres que participam da história, que podem ser pessoas, animais, até objetos que às vezes vão falar, tá? Nós temos o tempo, que é quando a história acontece, o espaço, que é o lugar em que a história acontece, e o enredo, que são os acontecimentos da história, ou seja, o que houve nessa história. Então, esses elementos aparecem em todas as narrativas, ou seja, em todas as histórias. Tudo bem? O texto que eu passei para vocês, só para que vocês saibam, ele pertence ao gênero conto, tá? E aí pode gerar aquela dúvida, professor, não é uma fábula? Porque os animais falam, então não é não seria uma fábula? Não, gente, nesse caso não é uma fábula, porque lembra que para ser fábula, não basta o animalzinho ali estar falando, porque os contos também têm animais que falam, pode ter, tá? É, Então, não é uma característica só que vai definir se é conto ou fábula, tá? Você precisa ver todas as características da história. Então, por exemplo, para ser uma fábula, nós temos que ter animais que falam, animais que pensam, né, que agem, e esses animais precisam representar seres humanos, né? Eles precisam estar ali para representar seres humanos, tá? E principalmente com o objetivo de passar um ensinamento. Então, em uma fábula, aquela história ela vai estar sendo contada com o objetivo de ensinar o leitor sobre alguma coisa. Nessa história que eu enviei para vocês, é uma história curta também, tá? Igual é uma fábula ou um conto. É,
Só que os animais falam também, então aparece fábula, só que nesse caso não é fábula, porque o objetivo da história não é ensinar. Ela está ali somente para contar sobre a vida dos personagens. Ou seja, para contar o que houve com aqueles personagens, o que aconteceu em um dia qualquer ali com aqueles personagens. Então o objetivo não é ensinar nada, não é passar uma moral no final, e sim apenas focar na vida dos personagens. Então por isso que não se trata de uma fábula e sim de um conto, porque o conto acontece isso. O conto também é um texto de ficção, né? Também é uma história criada, inventada, tá? Igual é a fábula, que pode também ter animais que falam, igual a fábula tem, só que, diferente da fábula, o conto não tem como função passar uma moral, um ensinamento, e sim focar nos acontecimentos da vida daqueles personagens. Tudo bem? Então, essa história que vocês leram é uma história que pertence ao gênero conto. Tudo bem? Bom, faremos então agora a correção dos exercícios, e aí vocês perceberão que eu dividirei essa videoaula em duas partes. Por quê? Esses mesmos exercícios eles foram usados tanto para os sextos anos quanto para os sétimos. Só que nas atividades dos sétimos anos eu acrescentei alguns exercícios pelo fato de que os sétimos anos têm alguns conteúdos a mais do que os sextos, né? Principalmente conteúdos gramaticais. Então, algumas atividades têm na tarefa dos sétimos anos que não tem na dos sextos, tá? Então, eu farei assim, eu farei esse primeiro vídeo com a correção geral que tem para os 2 anos, tá? Ou seja, tem para os sextos e para os sétimos, tá? E na próxima videoaula eu passarei as partes que eram apenas dos sétimos anos. E aí os alunos dos sextos já não precisam mais assistir, porque não é o conteúdo deles. Tudo bem? Então vamos lá, a correção dos exercícios, porque eu já falei bastante aqui, tá? Então vamos lá. Bem, pessoal, vamos então à correção dos exercícios. Lembrando só que esses exercícios eles servem tanto para o sexto quanto para os sétimos anos. E no próximo vídeo que serão apenas os exercícios dos sétimos, tá? Que são os exercícios que diferenciavam. Então, começaremos lendo o texto, né, para nos recordarmos da história, e eu quero que vocês reparem na entonação que eu vou usar. Por quê? Porque quando a gente lê um texto, a gente tem que trazer vida para a história. Então eu preciso colocar o tom de voz, né, a entonação adequada para aquela fala, por exemplo. Tá? Então, reparem que, por exemplo, quando tem os pontos de exclamação, e nós já estudamos isso, nós vimos que o ponto de exclamação, ele marca a emoção ao falar, tá? Então, eu posso ter uma emoção de alegria, de tristeza, de raiva, de surpresa. Então, eu preciso colocar aquela entonação que represente aquilo. Então, quando eu ler, eu preciso reparar que nos momentos que tem o ponto de exclamação, eu preciso colocar uma entonação diferente da entonação que eu uso no restante do texto, tá? Igual aos pontos de interrogação, que são os pontos de pergunta, tá? Então vamos lá, ó. Que dia gostoso, de sol, quentinho. Hoje está bom para fazer um passeio, pensou Dona Galinha. Então empurrou o portão do galinheiro com o bico e saiu para dar uma voltinha. Cisca daqui, cisca dali, e deu de cara com uma coisa brilhante, muito estranha. Parecia um ovo, o ovo mais bonito que ela já vira em sua vida. Que ovo mais enfeitado! Só pode ser ovo de pavão? Na verdade, Dona Galinha não sabia que era domingo de Páscoa e que ninguém tinha deixado cair um ovo de chocolate no quintal. Ainda muito desconfiada, Dona Galinha tocou, escutou, cheirou o ovo e criou coragem. Vou levar este pobre enjeitado para casa. E lá se foi Dona Galinha com o ovo pelo bico. Toda contente, colocou-o num canto escondido do galinheiro e começou a pensar: como vou chocá-lo? A essa altura, todo o galinheiro já comentava a história. O senhor papagaio, que havia enxergado tudo lá do seu puleiro, dava notícia aos 4 ventos do terreiro.
Alô, atenção para a notícia chocante. Encontrado o ovo enfeitado com um laço de fita vermelha de pais desconhecidos. Mais informações com Dona Galinha, no fundo do quintal. E aí reparem que tem as reticências ali no final, né? Que indica que a história continua. Tudo bem? Bem, eu espero que vocês tenham reparado no momento que eu estava lendo a entonação que eu colocava a todo momento em que havia alguma pontuação, principalmente quando aparecia os pontos de exclamação. Vocês repararam que eu colocava alguma emoção para produzir aquela fala, né? Aquele enunciado. Então, eu colocava ou uma ideia de suspense, ou de satisfação, de alegria, de encantamento. Por quê? Porque eu tinha que colocar naquele momento a entonação adequada, ou seja, o sentido que eu queria que o leitor sentisse no momento em que eu estava lendo. Tá? Então é muito importante para que a história ganhe vida, para que o texto ganhe vida, não só as histórias, tá? Não só narrativas, que você obedeça à entonação. Então sempre quando você vê, encontrar lá um ponto de interrogação, aí você tem que fazer a entonação de pergunta. Se você encontrar um ponto de exclamação, você tem que colocar a emoção que aquilo está querendo expressar, se é alegria, se é tristeza, se é raiva. Então você tem que ler de acordo com o sentido que está sendo produzido ali, tudo bem? Bom, agora as questões. Antes de fazer o primeiro exercício, leia o quadro a seguir. O que é um parágrafo? Parágrafo é identificado no texto pelo seu início afastado da margem do papel, facilitando a organização do texto tanto ao escritor como ao leitor. Então, o parágrafo nada mais é do que aquele espaço que a gente deixa na margem toda vez que a gente começa um assunto novo, tá? Quando a gente inicia um assunto novo. Então, é isso daqui, ó, é esse espacinho que a gente deixa aqui, tá? E a gente sempre deixa esse espaço para iniciar um assunto novo, tá? Então, aqui, vamos ver quantos parágrafos nós temos. Então, aqui, ó, aqui tem um espaço, então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 parágrafos. Ah, professora, a fala do personagem conta como parágrafo? Claro que conta, né, gente? Se a fala dele está começando um assunto novo, tá? Então, parágrafo, tá? Então, toda vez quando eu tenho esse espaço, esse espacinho se chama parágrafo. Então, aqui eu coloco 8 parágrafos, tá? Personagem principal do texto, né? O protagonista da história é a Dona Galinha. Personagem secundário, o papagaio, né? Só tem ele participando da história, tá? Sem ser a Dona Galinha. Então, ele é o secundário aí. Se tivesse mais personagens, a gente colocaria, tá? A palavra Páscoa está escrita com letra inicial maiúscula, por quê? Porque se trata de uma festividade. Lembrem da regrinha, toda vez quando for uma festividade, um nome de uma festa, né, de uma data comemorativa, eu tenho que colocar com letra maiúscula. Por isso que Páscoa tem que ser escrito com letra maiúscula, Natal, festa junina, Dia das Bruxas, tudo com inicial em maiúscula, porque se trata de nomes de comemorações, tudo bem? De datas comemorativas. A 2, até onde se pôde analisar o gênero textual da narrativa lida seria o que, gente? Seria um conto. Lembra que não se trata de fábula, tá? Mesmo os personagens sendo animais que falam, o objetivo não é passar ensinamento, não é passar uma moral. Então se trata de um conto, porque está focado em contar sobre um acontecimento na vida do personagem, falar sobre a vida dele, o que ocorreu na vida dele naquele momento em que a história está sendo contada. Então se trata de um conto, tá? Mesmo que sejam animais que falam, tá? Só seria fábula, então, se tivesse um ensinamento, uma moral ao longo dessa história. Tudo bem? Então, se trata de um conto. Para os alunos do 7º ano, aqui só para explicar rapidinho por que não é um poema. Claro que não é um poema, porque não está escrito em versos, então não é um poema. E não é uma crônica, porque lembra que a crônica é uma história que se baseia no cotidiano, tá?
em situações cotidianas do dia a dia. E claramente, gente, não é baseado no cotidiano, né? Porque, inclusive, é uma história extremamente ficcional, porque os animais falam nessa história. Então, não tem como ser baseado em fatos reais, em histórias do cotidiano, tá? E não é um anúncio publicitário, porque não é uma propaganda, né? Então, a única opção correta aí é a palavra conto, tá? O gênero textual é o conto. Responda. O que a dona Galinha encontrou no quintal? E o que ela pensou que fosse? Então, o que ela encontrou? Dona Galinha encontrou um ovo de Páscoa e pensou que fosse um ovo de pavão. Pronto, respondemos. De que maneira todos no galinheiro ficaram sabendo do que tinha acontecido? Então todos ficaram sabendo porque o papagaio gritava aos quatro ventos o que vira, né? Ou seja, o que tinha visto. Então, assim que todos ficaram sabendo, né? Por conta da fofoca que o papagaio fazia, tá? Então, contava tudo o que tinha acontecido. Como o papagaio descreveu o ovo? O papagaio, então, descreveu o ovo como... Aí, tá vendo que como eu vou copiar uma parte do texto, eu tenho que colocar o que eu vou copiar entre aspas. Lembra disso, toda vez que eu copio uma palavra, ou uma expressão, ou às vezes uma frase inteira, eu tenho que colocar entre aspas para mostrar que aquilo foi copiado de algum lugar, que não está escrito com as minhas palavras. Então, o papagaio descreveu o ovo como um ovo enfeitado com laço de fita vermelha de pais desconhecidos. Fecha aspas, tá? Porque aí eu copiei essa parte do texto, tá? Se você escrever com as suas palavras, aí pode deixar sem as aspas, tá? Mas se você for copiar o trechinho do texto, então tem que colocar o trecho que você copiou entre aspas. O que você acha que aconteceu depois que Dona Galinha levou o ovo para casa? Essa é uma pergunta pessoal, né, gente? Então, o que você acha que aconteceu? Então, essa daí eu vou deixar para cada um responder, porque vai da imaginação de cada um. A 4. Assinale a informação correta de acordo com o texto. Letra A. Dona Galinha, ao encontrar o ovo, pegou-o imediatamente e o levou para casa. Não, né, gente? Lembra que ela ficou olhando, desconfiada, tocou, cheirou, né? Então, a única alternativa certa aí é a letra B, que fala justamente isso, ó. Dona Galinha, ao encontrar o ovo, ficou desconfiada, mas depois de examiná-lo, resolveu levá-lo para casa. Então lembra que depois de examinar o ovo, de cheirar, de tocar, de fazer um monte de coisa com o ovo, ela decide então levá-lo para casa. Então é a letra B a correta, tá? Questão 5. Marque a expressão que tem o mesmo sentido da palavra destacada na frase a seguir. A galinha avistou uma coisa estranha. Então, o que significa estranha nesse contexto? Ou seja, naquele momento ali em que estava falando sobre o ovo. Quando ela fala que ela avistou uma coisa estranha, significa que ela avistou o quê? Algo estragado? Não. Algo fora do comum ou algo novo? Significa que ela avistou algo fora do comum, né? Como assim fora do comum? Significa que ela passava ali todos os dias, tá? E encontrou aquilo que era fora do comum naquele momento, né? Então ela não esperava encontrar aquilo. Então era algo estranho, fora do comum, tá? Não era novo, né? Por quê? Porque ela já estava acostumada a ver ovos, tá? Então não era um objeto novo, era mais um objeto fora do comum que ela não esperava encontrar ali naquele momento, tá? Questão 6. No quadro a seguir, há a explicação do que se trata o discurso direto. Então, ó, discurso direto, o que é? É a fala ou o pensamento do personagem. Isto é, corresponde a uma transcrição exata da fala ou do pensamento das personagens, sem nenhuma participação do narrador, permitindo que as personagens se expressem livremente, ganhando vida própria na narração. Ou seja, discurso direto é quando o personagem fala ou pensa com as suas próprias palavras. É quando o narrador não se envolve naquilo que está sendo contado, tá? Ou naquilo que está sendo falado. Então, discurso direto é isso, é o momento da fala do personagem, quando ele diz com as próprias palavras o que ele deseja, o que ele pensa, ou o que ele quer falar naquele momento.
tá? Então, letra A. Quantas vezes o discurso direto, a fala dos personagens, aparece na narrativa? Então, o discurso direto aparece 5 vezes, gente. Vamos lá conferir? Olha, está aqui, ó, está em vermelho. Aqui é um discurso direto, porque é o pensamento do personagem, então ele está pensando com as palavras dele, então é um discurso direto. Aqui também é discurso direto, porque é quando a galinha está falando. Aqui também é discurso direto, porque é quando ela está falando novamente. Aqui voltou ao pensamento dela, então também é discurso direto, porque ela está pensando com as próprias palavras, né? Mostrou o seu próprio pensamento sem a participação do narrador. E aqui é a fala do papagaio, então também é um discurso direto. Então, o discurso direto apareceu 5 vezes na história. Tudo bem? A próxima pergunta está dizendo assim: quantos discursos diretos tem na história? Ou seja, agora não está perguntando mais quantas vezes apareceu o discurso direto, está perguntando quantos tem, ou seja, quantos personagens ganharam a voz. Então, há 2 discursos diretos. Por quê? Porque apenas 2 personagens ganharam a voz, que foram a galinha e o papagaio. Então, nós temos 2 discursos diretos nessa história, tá? A próxima pergunta é: quem são os personagens que produziram esses discursos diretos? Então, os personagens foram a galinha e o papagaio, né, produziram discursos diretos na narrativa. Então, só eles que falam nessa história ou que pensam, tá? Para indicar o discurso direto, foram utilizados 2 sinais de pontuações. Quais foram? O travessão e as aspas, né? Lembra que quando o personagem fala, dá lá 2 pontos travessão, ou pode ser utilizado também as aspas, tá? Agora, olha aqui, reparem no texto novamente. Vamos lá em cima. Ó, quando o personagem pensou, tá? Quando a galinha lá estava pensando, usou o que para mostrar o pensamento dela? Olha aqui, as aspas, tá vendo? Toda vez quando o personagem pensa, utilizou aqui aspas. E quando o personagem fala, ou seja, quando ele fala de verdade para alguém ouvir, eu uso travessão. Então, nesse caso, o discurso direto ele foi acrescentado tanto pelas aspas quanto pelo travessão, porque o discurso direto é o pensamento do personagem ou a fala dele. Só que eu utilizo aspas para marcar o pensamento e o travessão, né, o 2 pontos travessão, para marcar a fala. Tudo bem? Então, saber isso responde à próxima questão, que é essa daqui, ó. Um sinal de pontuação foi utilizado para indicar o pensamento do personagem e o outro para indicar a fala. Assim, indique quando se usa um e quando se usa outro. Então, o travessão é usado para indicar a fala do personagem e as aspas indicam o pensamento. Tudo bem? A próxima questão é só do 7º ano, que eu respondo depois, tá? E agora a outra. Diz assim: aqui traz as regrinhas de pontuação, tá? Então lembra que quando dá informação usa ponto final para terminar a frase, quando faz pergunta tem que usar o ponto de interrogação, quando indica emoções como surpresa, raiva, alegria, tristeza, eu tenho que usar o ponto de exclamação para mostrar essa emoção, e no momento de ler eu tenho que ler de acordo com aquela emoção que eu quero passar. E quando indica ordem, tá? Ou um pedido, eu posso usar o ponto final, se for uma ordem tranquila. Agora, se for uma ordem dita num tom bravo ou rígido, eu tenho que usar o ponto de exclamação. Tudo bem? Então, sabendo então que a frase exclamativa ela expressa emoção ao leitor, né? E aí a gente tem até que ler para expressar essa emoção no momento que eu uso esse ponto de exclamação. Sabendo disso, relacione então, né? Enumere de acordo com o sentido criado. Então, era só enumerar assim, ó. Aqui, ó. Que dia gostoso, de sol quentinho, tá? Ou melhor, vamos embaixo, né? Por baixo que fica mais fácil. Qual dessas frases em cima indica um alerta? O alerta aqui é esse, né, gente? Atenção para uma notícia chocante. Então, eu coloco o 5 aqui, o número 5 aqui, porque é essa frase que indica alerta. Qual delas indica pena ou solidariedade? É a frase 3, que é essa daqui. Vou levar este pobre enjeitado para casa. Pobre enjeitado significa abandonado, né? Então,
a 3, que indica solidariedade ou pena, porque ele vai levar ele embora, né, por pena dela, ou por solidariedade ao ovo, tá? Para não ficar ali abandonado. A que indica satisfação, número 1, que é que dia gostoso, de sol, quentinho. Então, tá vendo? Ela tá satisfeita com aquele dia. Então, coloco 1 aqui de satisfação. Alô, esse daqui indica chamamento. Então, eu coloco o 4 aqui, ó, chamamento, tá? E o outro é o encantamento, que é a frase 2, ó. O ovo mais bonito que ela já vira em sua vida. Então, indica encantamento. Ela está encantada com o ovo. Então, eu coloco o 2 aqui, porque essa frase indica encantamento. Então, a ordem das frases fica... a ordem da frase fica assim. 5, 3, 1, 4, 2. Tá, tudo bem? Próxima questão. Analise a seguir uma das falas da Dona Galinha. Que ovo mais enfeitado? Só pode ser ovo de pavão. Qual o sentido provocado pelas reticências, que são os 3 pontinhos, no final da fala da galinha? Então, indica o quê? Produz um sentido de dúvida, levando a um certo suspense. Por quê? Quando ela fala assim, só pode ser ovo de pavão. Olha, ela está em dúvida, ela não tem certeza se é um ovo de pavão, e isso gera um suspense na história, né? Será que é ovo de pavão mesmo, ou será que é alguma outra coisa? Então, produz esse sentido, o fato dela ter usado as reticências, tá? Agora, analise uma outra fala da Dona Galinha. Vou levar este pobre enjeitado para casa. Então, quando ela diz esse enjeitado, o que significa a palavra enjeitado? Significa, gente, abandonado. Quem procurar em um dicionário vai encontrar que a palavra enjeitado significa abandonado. É daí que vem a palavra rejeitado. O rejeitado e o enjeitado significam pessoas abandonadas, recusadas por alguém, tá? Então, é abandonado. Agora a questão 11. No trecho, como vou chocá-lo? Qual o sentido pretendido pelo uso dos 3 pontos de interrogação? Explique. O que indica, então, os 3 pontos de interrogação? Por que não usou apenas 1 e sim 3? Os 3 pontos de interrogação produzem um sentido de desespero. É como se ela estivesse desesperada, sem saber o que fazer. Então, como vou chocá-lo? Né? Aquele momento que cai a ficha e ela não sabe o que fazer com o ovo. Então, os 3 pontos de interrogação indicam desespero, indicam que ela não sabia o que fazer com o ovo. Tudo bem? A questão 12. No final do texto, o professor colocou o sinal 3 pontinhos, né, entre parênteses, que são as reticências. Por quê? O que as reticências indicam quando aparecem entre parênteses no final do texto? Então, lembra que isso eu já falei até na hora que eu li o texto, né? As reticências entre parênteses, quando aparecem no final do texto, indicam que o texto tem continuação, isto é, que não foi reproduzido de maneira completa, tá? Então, ele não está completo, o texto não está completo ali. Então, toda vez que quando vocês encontrarem as reticências entre parênteses, significa isso, que tem algo ainda, ou seja, o texto não está reproduzido de maneira completa. Então, gente, repararam a importância da pontuação, tá? Quando eu coloco o ponto de exclamação, eu tenho que colocar aquele tom, aquela entonação de emoção, né? E eu vou reproduzir a emoção que eu desejo. Quando aparece o ponto de interrogação, é pergunta. Agora, repare, ó, eu coloquei vários pontos de interrogação. Significa que é uma pergunta meio que desesperada, né? Então, eu tenho que ler até com esse ar de desespero. Como vou chocá-lo, né? Perguntando de uma maneira assim, sem saber o que fazer com aquilo naquele momento. Então, é muito importante, na hora de escrever, obedecer a pontuação e também na hora de ler, colocar o sentido desejado, tá? Para dar, então, vida ao texto. E aí nós temos a questão 13, que é uma pesquisa, só que essa pesquisa, cada um vai fazer a sua, né, e vai compartilhar depois o que pesquisou e eu corrijo quando as aulas retornarem. Tudo bem? Bom, essa então foi a correção, tá? Que serviu para os 6º e os 7º anos, e vocês repararam que ainda faltou um exercício, só que esse exercício era apenas do 7º ano. Então eu vou fazer um próximo vídeo corrigindo só a questão para o 7º ano, tá? Um beijo a todos, então, e o 7º ano fica ligadinho porque teremos um outro vídeo para a correção que era do exercício de vocês, tá? Somente de vocês. Um beijo, então.